sobre as palavras que Jesus usa para se identificar, o que ele aceitava para identificação. Tocamos daí? Sim. Alguma dúvida? Não. Não ficou. Ele usa eu quando fala como Deus. Ele usa o Filho do Homem quando fala somente como homem. O Filho de Deus quando ele fala como Messias. E filho de Davi e filho de Abraão são... Congelou a imagem. Aqui também. Eu vou tirar a minha imagem para ver se melhora, tá? Me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, eu só vou tirar a minha imagem para ver se melhora, tá? Pode continuar. Então, por exemplo, quem deu os mandamentos de Deus, de Javé, aos judeus? Moisés. Então, quando ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Obviamente, ele está dizendo que Javé, que é o Deus dos judeus, colocou esses mandamentos para que Moisés repassasse para os outros. E quando ele diz, eu porém vos digo, aquele que disser para o seu próximo, tolo, é réu do fogo eterno, evidentemente ele está se colocando acima de Javé. Ora, ouviste que foi dito aos antigos. Onde foi dito aos antigos? No Decálogo, nos 10 mandamentos. No Deuteronômio, que repete, os 10 mandamentos aparecem em 2 momentos na Bíblia judaica. No livro do Êxodo, que é quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei e pede que Moisés entregue à comunidade, e depois, muito depois, um sacerdote fez um resumo da obra de Moisés no livro que chamou-se Deuteronômio, certo, que também é atribuído a Moisés. O Pentateuco todo é atribuído a Moisés. Então, você vê, o que Jesus quis dizer, de fato. Javé mandou que Moisés dissesse aos vossos pais, aos judeus antigos, não matarás. Eu, porém, digo, aquele que disser ao seu próximo, tolo, é réu do fogo do inferno. É evidente que ele está contrapondo ao mandamento de Javé o outro mandamento muito mais exigente. Não matarás. Olha, o último momento no texto de uma pessoa é o momento da morte. Ele diz, mas muito mais do que o castigo que Javé disse, que Moisés disse que vocês estariam sujeitos se matassem, está quando você sente ira de alguém, sente raiva de alguém, então já é isso aí. Ouviste que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e aborrecerás, a palavra em hebraico é odiarás. Mas todos os comentaristas dizem que é porque o hebraico não tem a palavra mais suave, que não é odiar no sentido que nós usamos hoje. Seria assim, tratarás com pouca importância, não vai dar importância, né, aos seus... Está dando aqui um sinal. Aos seus inimigos. Então, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, esse eu é exclusivamente reservado para o discurso que ele fará como
final, a sentença final dele será dada por Caifás, quando pergunta a ele se ele é o Messias. Ele diz: eu já vi várias vezes a muitas pessoas, não disse escondido, disse em público. E Caifás repete a pergunta: em nome do Deus bendito, do Altíssimo, eu te pergunto, és o Messias? E ele diz a famosa frase: eu sou. Veja, eu. Egoimi em grego, eie em hebraico. Na verdade, seria muito difícil, eu acho, para nós mesmos hoje, fazendo subindo em abstração, dando vários níveis de abstração acima, você imaginar que um homem é Deus. Ele disse isso várias vezes, e os judeus entenderam todas as vezes que ele disse isso. A última vez que nós vimos foi quando João diz: eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Isso foi dito no templo. Os sacerdotes pegaram pedras e disseram: blasfemou. E eles vamos apedrejá-lo. Eu sou o Filho de Deus. E egoimi, eu sou Deus. Então ele provocou porque queria ser crucificado, né? No fundo, o plano dele, o projeto dele era aquele. Agora, nota bem, Patrícia, o nosso cérebro e a parte mais nobre do nosso corpo está, segundo a psicologia, além de receber palavras, sons, como os que aqui nós estamos falando para você, recebe também, pelo via subconsciente, pensamentos, sentimentos e emoções. Então, a comunicação que nós temos com o meio é imensa. E justamente não é consciente porque nós enlouqueceríamos. Seria tanta informação que ninguém suportaria. Então, imagina, né? O que todo mundo está pensando. Agora, Deus, mais do que infinito, nem a palavra infinito serve para ele. A Cabala chama-o de Aim e diz: mas não é ele que é nada, ele é nada do que você está pensando. A palavra Aim, que quer dizer nada, não identifica ele. Está dizendo que não é nada do que você possa pensar. Então, imagina, seria a mesma coisa que você querer colocar numa taça vinho em maior quantidade do que ela suporta, ou seja, o continente é menor do que o conteúdo. Então, não é fácil realmente aceitar Jesus. Os judeus que se converteram, messiânicos, jusfodidos e outras ramificações que se converteram, aceitam-no como Messias e vão até aí só. Daí para frente não vão mais. Porque o fato é esse: seria colocar vinho numa taça, porém mais vinho do que a taça comporta. Como é que seria possível, né, eu encher uma taça e depois dela cheia ainda continuar botando mais vinho? O conteúdo é maior do que o continente, do que o recipiente. Não dá para entender. Então, por isso que ele dizia: crer. Não dá para pensar racionalmente
essas 12 pessoas tiveram um destaque enorme na vida dele, conviveram com ele 3 anos. São João dá os primeiros, Jesus chama os seus discípulos, ele diz, João encontrava-se no Jordão com 2 discípulos. Fixando o olhar em Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. A frase encerra toda uma teologia. É a Páscoa. Vou falar na Páscoa, aí voltaremos a... Ouvindo falar assim, os 2 discípulos seguiram Jesus. Não diz o nome. Mais abaixo diz, André, irmão era um dos 2. Ele encontrou primeiramente seu irmão Simão e disse-lhe, encontramos o Messias. No dia seguinte, Jesus foi a Galiléia e encontrou Filipe e lhe disse. Filipe foi falar de Jesus a Natanael e trouxe Natanael para ver Jesus, e Jesus disse que ele era um discípulo fiel. E Natanael disse, mas como pode dizer que eu sou um discípulo fiel se você não me conhece? Ele disse, quando Filipe te chamou da figueira, eu estava te vendo. E Natanael disse, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Então, é assim, mas será que isso justifica um rabino? Parece que ele é rabino, sim. Ele é muito jovenzinho, Jonathan Madir, que passou a ser uma das minhas fontes de estudo. Ele diz, se a gente fosse considerar como sendo Cristo, qualquer pessoa que faz milagres era igual, por exemplo, teria sido considerado um Cristo, porque ele tirou o globo ocular do olho do filho do carro, o segundinho, limpou e botou de novo no lugar, sem anestesia, como Deus sabe como, mas a Rede Globo, ele permitiu que a Rede Globo filmasse o fenômeno. Então, se por causa de fenômenos preternaturais a gente dissesse que aquela pessoa é o Messias, então o mundo estaria cheio de Messias. Não era por causa dos milagres. Ele fez muito. Sim, ele enfatizou a importância dos milagres. Sim. Numa das últimas vezes mandar para apedrejá-lo porque ele disse que era filho de Deus, ele disse, por qual das boas obras que eu fiz quereis me apedrejar? Caifás responde, por nenhuma das boas obras que fizeste quer te apedrejar, mas porque tu, sendo homem, que afirmas Deus. Mas como ele convenceu as pessoas que estavam perto dele pelos milagres? Elias fez em fogo do céu e consumiu um altar de pedra de 5 metros, com um fosso cheio d'água ao redor e um boi esquartado, uma trempe em cima. Ele montou tudo isso, deixou lá, para convencer ao rei Acabe que só havia um Deus. Acabe, que é chamado do pastor muito engraçado de o rei Banana, no episódio que ele escreve do casamento de Acás com Jezabel, ele fala do casamento do rei Banana com a rainha Abacaxi. Jezabel era a sacerdotisa-chefe das prostitutas sagradas fenícias. Agora você imagina. A sacerdotisa-chefe das
as prostitutas sagradas. Aí vem se casar com um rei dos judeus que a mulher não mostrava nem o dedão do pé, né? O vestido arrastava na areia que não mostrava o dedão. E aí ele faz muitas coisas, Elias faz muitas coisas, muitos prodígios, para que Acaz mande Jezabel embora. E como, uma vez feito o prodígio e passado, Acaz acaba, esquece. Então ele faz um desafio. Chame a sua sacerdotisa, os profetas dela, os sacerdotes dela davam 1000 pessoas ao todo. Mande que eles façam um altar e ofereçam um bezerro no altar do Deus deles. Só que eles não podem usar lenha nem fogo. Eu farei o meu. Quem começa? Eles. Então, altar de pedra, aqueles pedregulhos, alguma coisa para poder segurar os novilhos esquartejados. E Elias coloca um fosso ao redor do altar, cava e bota água e fica esperando. E os sacerdotes de Baal e Axera oram, pedem, clamam, se rasgam, se descabelam e nada acontece. E Elias, quando diz, Javé, mostra teu poder, então vem um relâmpago do céu, bate naquele troço ali e some tudo. Some pedra, some água, some bezerro, some tudo. Isso na frente de uma audiência enorme, porque só sacerdotes de Baal tinha 1000, sacerdotes e sacerdotisas. Havia 1000. E o Jonathan me fez pensar. Quando ele diz, mas não é por causa do milagre que seria lícito dizer que um homem é o Mashiach, é o ungido de Deus. Ou seja, recebeu uma proximidade com Deus tão grande que percebe-se que Deus está com ele, aderente a ele, próximo a ele. O primeiro milagre de Jesus, as conhecidas bodas de Caná, impressionou demais os apóstolos e os evangelhos sinóticos relatam e terminam dizendo: deste modo, transformando água em vinho, Jesus começou em Caná da Galileia os seus milagres. Então foi o primeiro. Manifestou sua glória. Seus discípulos creram nele. Se não foi pelo milagre, pelo que é que foi. Se a gente voltar para o Egito do ano de 1350, vamos encontrar um homem que se destacava entre os outros homens pela estatura, pelo modo garboso de se portar, Moisés. Fez 9 milagres extraordinários. O primeiro dele foi transformar o Nilo em sangue. Mandou Arão tocar na água, quando Arão tocou com o bastão na água, né? Então, uma mancha de sangue foi se espalhando e o Nilo todo se tornou em sangue. Ali Jesus manda encher 12 talhas de água, esses jarrões grandões de água, dá glória a Deus e depois manda servir. E quando o mestre de cerimônia serve, é vinho. Não foi somente pelo milagre, mas foi também pelo milagre. Porque todo mundo viu ele mandar colocar, encher as 12 talhas de água. A notícia de que tinha acabado o vinho da festa
correu de boca a boca e viram de repente vinham ser servidos com abundância e o mestre de cerimônia dizer que aquele era melhor do que o primeiro. Mas no julgamento, lá de novo, quando Caifás pergunta, és o Messias, que ele não responde da primeira vez e só responde da segunda e diz, eu sou Deus, ali Jesus diz para Caifás, quando Herodes diz para ele, faz um milagre que a gente vai acreditar que você é o Messias. Ele diz, mesmo que alguém morresse e depois ressuscitasse dentre os mortos e aparecesse a você, você não acreditaria. Encafifei, já ouviu essa palavra antes? Encafifei. Realmente Jonathan tem razão. Ele é muito bom, viu? Não é um simples milagre. Porque Jesus diz isso claramente. E quando ele ressuscita, ele aparece para mais de 500 pessoas. E muitos que não viram ele ressuscitado acreditaram, e muitos que viram não acreditaram. Alguma coisa de especial. Várias vezes, depois que ele começou a brigar com Caifás, e ele decidiu que seria morto na Páscoa dos judeus. Decidiu e ficou por fora, por longe de Jerusalém, foi lá uma vez ou outra, e quando chegou perto da Páscoa, ele começou a ir com frequência, e chegando lá, procurava sempre entrar no templo, e quando chegava no templo, procurava onde Caifás estava, e dava uma pancada nele. Ele começou, de fato, na vista de Anás, que eram dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás, que era o mais velho, que tinha sido sacerdote no ano anterior, designou Caifás como sumo sacerdote, e todo o sinédrio aceitou, e aí ficou ele, Anás, que tinha feito Caifás sacerdote apenas porque disse, eu quero que você seja, não deixou de se considerar sumo sacerdote. Então, passamos a ter dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E Jesus estava no templo quando uma mulher encurvada, com alguma doença da coluna muito grave, ela não conseguia ficar reta, ouvindo que ele estava pregando no templo, e Anás estava lá, entrou no templo e clamou, tende misericórdia de mim, filho de Davi. Ele falou, vem. Ela se lançou no pescoço dele e ele a abraçou. No momento em que ele a abraçou, ela ficou certa. A coluna dela ficou absolutamente reta. E Anás, na porta, viu e não acreditou que ele era o Messias. Todas as vezes que ele dizia que ia para Jerusalém, depois que ele já tinha começado a briga com Caifás, São Pedro dizia, leva 6 de nós, deixa que eu vá contigo, não vá sozinho. E ele dizia, eu nunca estou sozinho. E isso criou um murmúrio entre os apóstolos. Como é que ele diz que nunca está sozinho? Por que é que ele diz que nunca está sozinho? Bem, o texto da sinopse dá a entender que quando ele foi batizado por João e saiu do batismo, o quarto evangelho
não fala do batismo de Jesus. Jesus foi batizado, saiu da água e eis que se abriu o céu e viu-se o Espírito Santo descer em forma de pomba e parar sobre ele. Enquanto uma voz do céu dizia: este é meu filho amado. Logo que saiu da água, viu-se. Então, esse viu-se, parece que todo mundo que estava ali viu algo que parecia uma ave pairando sobre ele. João Batista identificou, dizendo para os apóstolos que era como se fosse uma pomba. A forma corpórea era como se fosse uma pomba, mas devia ser de pura luz. Então havia algo a mais. Havia algo a mais porque todas as pessoas que se converteram através de milagres ou através do simples discurso dele diziam que as palavras dele tinham uma sabedoria que nenhum escriba tinha. Ele fala com uma autoridade que nunca se ouviu entre os escribas de Israel. Havia algo em torno dele. As crianças, o Evangelho narra, um momento que ele foi passando por uma praça de Jerusalém, onde as crianças estavam brincando e as crianças correram para abraçá-lo. Os apóstolos tentaram impedir e ele disse: deixai vir as criancinhas, porque o reino do céu é daqueles que são semelhantes a elas. Então as crianças correram todas. É meio estranho. A criançada está brincando numa praça, de repente aparecem várias pessoas, entre essas pessoas aparece uma e as crianças largam tudo e vão abraçar as pernas e pegar na mão desse sujeito que apareceu. Para mim, a resposta está na transfiguração. O que foi exatamente a transfiguração? As Escrituras dizem com clareza que ele disse para os apóstolos, antes de subir para Jerusalém e ser crucificado: é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Estranho. Uma coisa assim meio enigmática. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então o Espírito Santo estava todo concentrado nele. Quando Madalena se afastou do sepulcro, depois que viu o sepulcro vazio, e viu a sombra de um homem perto dela na madrugada, ela baixou a cabeça, né, achando que era um cara querendo dar uma cantada nela. Quando ela ouviu a voz Maria, ela reconheceu a voz dele, aí voltou-se de repente e foi abraçá-lo. Ele disse: não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Então, logo depois da ressurreição, imediatamente depois, na transfiguração, ele se torna como se fosse um esboço de uma pessoa, duas ao lado dele, que foram identificadas, os apóstolos identificaram, acho que Moisés com as tábuas da lei, Elias com o famoso cajado e o manto, porque eles descrevem assim: ele
seguinte: elevou-se da terra e no meio a sua vestimenta começou a brilhar até que ele se tornou luz, e do lado dele estavam Moisés e Elias. E ele conversando com eles dois, dizendo como é que seria a ida dele para Jerusalém, como é que ele seria preso, e os apóstolos ouvindo tudo isso. Bom, se ele podia, aqui na terra, porque ele estava em cima de um monte, tá bom, conversar com Elias e Moisés, e Elias e Moisés não estão aqui, estão no céu, que espaço era esse que ele ocupava no final das contas? Por que dizer a Madalena, não me toques? Ela tinha tocado tanto nele antes da ressurreição, agora não me toque. Quer dizer, havia uma outra coisa que ela não podia tocar nele. Então, a transfiguração foi motivo de uma palestra do padre Vitório, que é o pregador dos catequistas de Aracaju, e ele disse que não pôde deixar de ligar este pedaço. Quer dizer que Jesus Cristo está no céu conversando com as pessoas que estão lá, como nós estamos aqui conversando. Pô, que negócio é esse? Então o céu é como se fosse aqui, a gente chama um amigo e fica batendo papo com ele. Não dá para a gente entender, mas o texto é claro. Ele se afastou, quer dizer, delimitou uma distância, como Moisés, quando foi receber a lei no Sinai, delimitou uma distância também, e aí apareceram Moisés e Elias. Quando Madalena tentou se aproximar para abraçá-lo, ele não permitiu. Então, o que é que era o espaço em torno dele? Lembremos que quando ele foi preparado para ser sepultado, um lençol ele foi envolvido num lençol dos pés até a cabeça, dando a volta pela cabeça até as costas, chegando aos pés de novo e amarrado. Então foi amarrado no pescoço, foi amarrado nos pés. Um lençol inteiro. E esse lençol, quando os apóstolos chegaram no túmulo, que era escavado na rocha, as cordas que estavam amarrando o pescoço e amarrando os pés estavam lá, mas o lençol tinha murchado, não tinha ninguém dentro. No lugar do corpo físico dele, dentro do lençol, ficaram as marcas da ressurreição do sudário. O fotógrafo do time da NASA disse em público, quando foi analisado pela primeira vez o sudário, que aquele retrato, tudo delineado, tudo. É tão curioso porque você, por exemplo, você vê as bochechas dele, mas você vê os dentes e vê a gengiva. Já olhou, não? Já viu o detalhe? É engraçado, um efeito raio-x. Você vê o rosto dele olhando assim rapidamente, é um retrato. Mas quando você olha melhor, você vê que há um efeito de raio-x e você pode ver os dentes e a gengiva por debaixo das bochechas. Ele disse que somente radiação atômica
poderia ter feito aqueles traços. O dedo polegar dele não aparece, né? Ele foi crucificado nu. A gente bota um paninho ali para o pudor, mas quando sepultaram ele, quando prepararam ele para o sepultamento, colocaram as mãos dele sobre os órgãos genitais, deveria ser nessa posição, só que os polegares não aparecem. Quer dizer, naturalmente as mãos de um defunto já hirto, já rígido, está tudo nessa posição. Então, botar um sobre o outro é fácil. Um cirurgião, estudando esse fenômeno e estudando a crucificação em si, percebeu que os cravos que pregaram nos punhos dele passam por um tendão que controla o polegar. E pressionaram esse tendão. Ele deve estar aqui. Quando se pressiona esse tendão, o polegar entra. Então não podia aparecer. Detalhes incríveis, detalhes que um homem não poderia idealizar para fazer esse desenho. Agora, Tomé, não se sabe por que não estava junto com os demais apóstolos no primeiro domingo. Ele pediu a Madalena que dissesse a eles que no primeiro domingo, a partir daquele dia, daquele domingo, que já era domingo, ele ressuscitou de sábado para domingo, e ele disse a Madalena que dissesse aos outros apóstolos que no outro domingo ele apareceria para todos eles reunidos, que fossem para o cenáculo. Por alguma razão, Tomé não estava lá. A Canção Nova passou um filme muito curioso, que depois que Pedro e João foram lá no sepulcro, depois que Madalena disse que ele não estava, ou seja, depois do bochicho dele não está, que Tomé acreditou no que os soldados disseram para Pilatos, roubaram o corpo dele. E saiu rastreando o centurião que estava tomando conta da guarda que foi posta no túmulo dele para que ninguém tivesse roubado. Aliás, isso é uma coisa notável, né? Quer dizer, Pilatos não fez nada, não puniu, não houve nenhuma punição com a guarnição que estava lá frente ao túmulo dele para que ninguém viesse roubar o corpo dele. Parece que correu, suborno, correu aí à vontade, né? Mas o Caifás disse aos soldados: digam que alguém veio e que vocês estavam dormindo e levaram o corpo. Então, segundo esse filme que a Canção Nova exibiu, Tomé passou essa semana rastreando, através de todos os que estavam ali, o jardineiro e tal, procurando o corpo dele. Então perdeu. No domingo, todos estavam no cenáculo, menos Tomé. Estava procurando o corpo dele. Quando ele voltou, frustrado porque não encontrou de maneira nenhuma o corpo dele, e Longinus, o centurião que tinha aberto o lado dele com a lança, que estava também no destacamento, que foi quem tinha ficado com o manto dele quando sortearam, porque ele tinha um manto branco sem costuras. É uma coisa difícil de fazer. É um T, né? É um T-shirt, uma camisa em T, só que comprido, sem costuras. Assim diz o Evangelho. Ele estava no segundo domingo. A portas fechadas, com medo dos guardas, quando ele apareceu no meio deles e disse: paz convosco. Aí chamou Tomé. Tomé, ponha o teu dedo nas feridas do meu pulso. Ele botou o dedo entrou. Põe a tua mão
no ferimento que a lança causou no meu lado. Ele enfiou os dedos da mão. Não sejas incrédulo. Ele caiu de joelhos e disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus repreendeu porque disse: creste porque viste. Bem-aventurado aquele que não vendo, crê. A palavra fundamental era crer. Mas eu acho que mandei para você, não sei se uma vez não mandei, uma pequena biografia, o livro de Dó, onde eu faço as minhas reminiscências de como foi que aconteceu. E muita coisa interessante ali aconteceu. Mas no fim eu pedi, eu mandei para ele. Ele tem 3 ajudantes no departamento dele, lá no DataSUS. Tem 3 meninos que ajudam ele a fazer lá o controle lá do que eu não sei o quê. Isso aqui é uma sala com refrigerado, vários computadores, e eles 4 são responsáveis pela conta que ele vai cumprir naquela sala. E ele mandou o seguinte e-mail para todos lemos a sua obra. E os meus amigos disseram que não imaginavam que o meu pai tivesse uma imaginação tão férrea. É minha autobiografia. Tudo que eu coloquei ali aconteceu. Absolutamente. Quer dizer, para eles era ficção. O cara devia escrever um romance de ficção. Então, a última vez que aconteceu algo interessante, vamos dizer assim, foi na casa de um amigo nosso chamado Donald Almateia. Eu tenho a mania de dizer o nome das pessoas. Não devia. Porque fica no vídeo gravado. Era por volta de 4h30 da tarde, quando eu recebi um telefonema da mãe da família, pedindo que eu fosse até lá, porque tinha algo estranho. Bom, algo estranho, eu já peguei minha bolsa, o arsenal de feiticeiro, já com os castiçais e velas e tudo, e levei, pertinho aqui. Ele veio me buscar, ele tem carro, ele veio me buscar, me levou. Chegamos lá, a avó, que na verdade é tratada como mãe, porque é quem cuida da garota. A garota tem uns 3 aninhos, ia fazer 4. Disse que a criança amanheceu com febre, que ela levou para a UPA, que os médicos perceberam que ela estava com febre, mas não conseguiam diagnosticar absolutamente nada. Deram dipirona simplesmente porque febre supõe dor, infecção, mas ela não tinha nada. E tinha outra coisa curiosa, além da febre. Ela não ficava 1 minuto parada. 1 minuto. Do colo de um para o colo do outro, do braço de um para o braço de outro, subia no sofá, saía do sofá, ia para a cama, da cama ia para o sofá. Era assim, todos os adultos em torno dela, isso desde que amanheceu o dia. Eu arrumei as coisas em cima da mesa. Em frente da mesa tinha o quarto da menininha, onde ela não dormia, porque ela dormia no quarto do casal. O vovô e a vovó, na verdade, aninhavam ela entre eles dois e ela dormia ali. E eles têm um filho, tem um casal de filhos que dormiam num quarto separado. A mãe da pequenininha era, na verdade, essa filha do casal, né? Aquela que me chamou era a avó. Em frente do altar que eu montei, Patrícia, no quarto da criança, cheio de brinquedo, mas a maior bagunça. Brinquedo para tudo que é lado. Tudo bem, estava aberta a porta, estava escancarado, não estava vendo. Eu comecei a montar tudo.
E ela nesse rodopio, pro colo do avô, o avô pegava ela. Ficava um minuto pro colo do avô, a avó pegava ela. E ia pra sala, e a mãe ia buscar ela na sala. Aí eu fiz as consagrações. Quando eu terminei de fazer as consagrações, no quarto da garota, sobre o brinquedo dela, apareceu uma fogueira. Bonita, uma chama enorme. E dentro da fogueira, a avó, a bisavó da criança. A mãe do amigo que veio me buscar, a avó paterna. Aí eu disse, seu lugar não é mais aqui, você está no lugar errado. A tua bisneta está sofrendo porque você está perto demais dela e ela está passando por todo esse sofrimento, toda essa tortura, porque as energias dela estão sendo perturbadas pelas tuas energias. Você tem que ir daqui, por mais que você goste dela. Entra na fogueira. Ela falou, eu tenho medo. Eu falei, eu te ajudo. Me dá a mão. Fechei os olhos e imaginei dando a mão a ela. Vamos. Quando eu disse vamos, a garota estava no colo da avó. Ela desceu do colo da avó, escorregou, botou o pé no chão e ficou olhando para mim. Assim. Aí foi até a sala, a minha sacola de mago estava lá. Aí ela pegou a sacola, começou a tirar as coisas de dentro e a brincar, tirando os objetos que estavam lá e recolocando, tirando e recolocando. A avó mediu, não tinha mais febre. Eu fui dizendo a ele, né, o que eu ia vendo. Ia acontecendo e eu ia dando a informação. Porque eles já desconfiavam que era isso. Parece uma bela cena de ficção. Mas a avó chamou ela na cozinha, ela foi, a avó botou dentro de um tipo de pirizinho côncavo, uva sem caroço, e que ela adora, e disse, vai pra sala, come e dá pro vovô Marlon também. Aí ela veio, sentou perto de mim no sofá, não teve mais nada. Chamam de encosto esse tipo de fenômeno. Não é incomum. Quando eu morava na minha pequena cidade de Impropriá, Sergipe, tinha uma velha rezadeira, Dona São Pedro, que era famosa por causa disso. Quando as pessoas tinham qualquer desses fenômenos, e dor de dente, espinhela caída, e ela rezava com a autorização do vigário. Viu? O vigário tinha dado a ela uma autorização para ela rezar, porque ela era católica, bem velhinha. Fazia um arroz doce tão gostoso que domingo, quem não chegasse cedo não comia o arroz doce dela. Fazia um panelão, mas no instante sumia. A gente ficava esperando o domingo para comer aquele prato de arroz doce. Então, como eu dizia, realmente Jonathan parece ter razão, porque para quem está no ramo, né, foi uma coisa linda. Aquela fogueira tinha o amarelo, o vermelho e o laranja nas chamas, lindamente e muito vívidos, muito bonitos. Eu entendi logo que era a porta por onde ela devia passar, não tinha outro jeito, era por ali mesmo. E muito bonita. Mas acreditar que alguém é um profeta, é isso ou é aquilo, por causa desse relato, tem gente, no livro de parapsicologia, tem gente que faz coisa que o diabo duvida. O Duque de Caxias, colégio que eu dei aula, com muito gosto, tinha uma biblioteca boa, e às vezes não havia aula, por alguma razão, para mim, para cada professor. Aí eu ia para a biblioteca, pegava um livro. Numa dessas idas à biblioteca, eu peguei o livro dos irmãos Vilas Boas, são sertanistas. Eles contando as viagens dele
pelos Brasis. Lá, escrito pelos dois, o livro existe, eu não lembro agora o título, está o relato de que eles, indo para determinado ponto do Brasil, lá pela Bahia, por ali assim, se hospedaram na casa de um fazendeiro conhecido e lá para beira da noite, à noitinha, uma das empregadas, uma das criadas, né, que eles lá, esse tipo de criadagem é como se fosse da família, eles tratam com muita intimidade como se fosse da família. Então foi mordida por uma cobra. Aí já sabiam que tinha um rezador de mordida de cobra. Isso são conhecidos, né? Esses são bruscos, né? Eles têm o dom. Descobrem que ele rezando a pessoa não morre. Não tem que ser vacinado e não morre. Botaram a criada em cima da mesa de jantar, segundo o relato do Vilas Boas, e mandaram um empregado ir depressa chamar o rezador para que a criada não morresse. Ele voltou com o chapéu na mão e não com o rezador. Ele não estava em casa, mas mandou o chapéu dele e disse: bota em cima da barriga dela até eu chegar. Aí pegaram o chapéu dele, botaram em cima da barriga dela e a perna inchando. Botaram em cima da barriga dela e a perna da mordida da cobra inchando. Não demorou muito, ele chegou. Aí, onde foi que ela foi mordida? Aí disseram, ele chegou naquele local, aí chamou a cobra que mordeu a preta velha. A cobra veio, ele deu um esporro nela e disse que ela não fizesse mais isso com ninguém da fazenda. Depois mandou ela entrar no mato e chegou lá dentro da preta velha, fez lá a reza dele, a benzetura dele, tirou o chapéu, voltou na cabeça, ficou tomando um cafezinho até que a perna dela começou a desinchar. Os dois irmãos presenciaram esse fato, escreveram na biografia deles. Coisa notável. Ser picado por uma cascavel e não morrer apenas porque alguém emitiu uma onda mental de que você neutralizando o veneno. Então, a palavra central de Jesus é crer. Ele fala: crede nas minhas obras. Quando Caifás manda apedrejá-lo porque ele se disse filho de Deus, ele diz: por qual das minhas boas obras ides me apedrejar? Por nenhuma das vossas boas obras, mas porque sendo homem te afirmas Deus. Quer dizer, entendeu perfeitamente que esse filho de Deus, como eu disse no vídeo anterior, não era todo mundo, né? Eu disse filho de Deus. Então, ele enrolou, deu um nó na cabeça de Caifás e terminou saindo sem ser apedrejado. Na Escritura, ele falou para Caifás: está dito aos profetas e aos juízes, vós sois deuses, e a palavra da Escritura não pode ser anulada. Aí Caifás riu e disse: quer me ensinar o salmo? Eu sei esse salmo de cor. Ele disse: ora, se Deus, se dirigindo aos profetas e aos juízes de Israel, os chama de deuses, por que vocês querem me apedrejar porque eu disse, sou filho de Deus? Viração total, né? Ninguém conseguiu sair da charada. Eu nem disse sou Deus, mas mais tarde a sentença foi por causa disso. Então, a palavra é emuná, em hebraico, fé, crer. Mas emuná, em hebraico, tem duas palavras equivalentes em grego. Uma que é crer e outra que é ter fé, que nós já vimos antes,
que são duas coisas bem diferentes. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor. Pronto. Tá. Você crê. Mas você segue o que ele mandou? Bom. Nem sempre. Pois é. Se seguisse, teria fé. Ou se teria fé, seguiria. Se tivesse fé, seguiria. Ter fé é ser fiel àquilo que você crê, ou àquele em que você crê. Por isso o documento dos tabeliões diz: o acima relatado é verdade e dou fé. Fulano de tal, tabelião ainda. E dou fé. É para mim, que na hora que você perguntar, eu vou dizer que isso é verdade, porque eu testemunhei. Então, ser fiel é ter fé. Crer é acreditar. Como você pode acreditar que daqui a pouco um avião vai passar daqui, vai ir para o aeroporto. Crer é fácil. Ter fé é difícil. E quando Jesus Cristo fala em Muná, ou a palavra equivalente no dialeto aramaico, porque ele não falava hebraico, né? O hebraico quadrado não é falado, ele é apenas escrito na Bíblia Sagrada. Então, o que é falado é um dialeto do hebraico e ainda tem o aramaico. Então, uma coisa é crer, outra coisa é ter fé. Fé vem do latim fides, fidelitas. Fiel, fidelidade. Crer vem de credere. Paulo, discutindo sobre essas duas palavras, ele diz: tu crês em Deus? Fazes bem. O diabo também crê e treme. Mas não é fiel, não tem fé. Como diz Jesus, é assassino e mentiroso, porque desde o princípio, né, que ele seduziu nossos pais para que duvidassem de Deus. Então, é mentiroso e assassino. Então, o que será que a presença de Jesus causava? Já vimos, os milagres criavam um impacto muito grande, mas muita gente que viu milagres, grupos, alguns daquele grupo viu, outros não viu. Nós temos, por exemplo, o testemunho de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que Jesus ressuscitou a filha dele, mas ele nem por isso deixou de ser judeu e se juntar aos cristãos. E o Evangelho diz que a filha dele foi ressuscitada. A palavra fé aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, com Abraão. E aí a gente vai parar aqui. Emuná. É o primeiro homem, capítulo 12 de Gênesis, que se usa essa palavra, e nos dialetos hebraicos ela se subdivide, porque em latim é fácil, né? Credere e fidelitas. Evidentemente, duas coisas muito diferentes. Né? Quando a gente joga para o latim, já fica assim, muito evidentemente diferentes. No grego também, mas no hebraico não. As palavras são pobres, o hebraico tem poucas palavras, então não pode. Então, nós terminamos a nossa leitura de hoje dizendo que Jesus transformou 12 talhas de água em 12 talhas de vinho. E os discípulos creram nele. E
E aí eu remeto você para o Gênesis 12, onde se diz que Abraão, quando Deus disse a ele, com 99 anos, que ele teria um filho, que não seria um empregado dele que herdaria os bens dele, mas um filho, ele creu. E isso foi levado como justiça. Então, evidentemente, não é o mesmo. Não estamos falando de crer, acreditar simplesmente. Não estamos. Essa é a palavrinha mágica